Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa dele. E eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque é gratificante começar o ano na presença do Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra ao meu e ao teu coração. E assim como Ele falou comigo esta palavra, eu creio que Ele tem o endereço certo para cada um que está aqui. Eu estava falando ali com a Roberta, eu cheguei já debaixo de guerra, falei, sangue de Jesus. Aconteceu um imprevisto com a minha saia e eu falei, meu Deus do céu, socorre, ainda bem que Deus tem uma costureira na igreja e deu tudo certo. E quando eu estava ali sentada, o Senhor me falou algo sobre essa situação, que foi um detalhe que aconteceu. E Ele falou assim, saiba a quem recorrer quando você não sabe o que fazer. E eu falei, meu Deus. E o Senhor falou assim, nessa situação pequena que aconteceu, mas tem situações que vêm para tirar a nossa paz, para tirar você e eu do alvo que o Senhor já colocou. E eu ali sentada, aquilo começou a me deixar agoniada. E eu falei, meu Deus. Cheguei, a Renata deu um jeito. Quando eu levantei a saia, abriu de novo. Eu falei, Senhor amado, o bispo deu socorro e deu tudo certo. Mas ali o Senhor começou a me ministrar sobre uma situação que muitas vezes nós deparamos de repente sobre a nossa vida. E vem para tirar na nossa paz, o nosso foco, roubar a nossa atenção daquilo que o Senhor quer liberar para mim e a tua vida. Então, de antemão, eu já quero liberar para a igreja. E você recebe essa palavra. Não deixa nada roubar o que o Senhor quer entregar para você hoje, essa noite. Não deixa nada tirar a tua atenção neste momento. Porque o Senhor, Ele tem uma palavra. E quando Ele tem uma palavra, Ele quer fazer algo. E através dessa palavra, sobre a minha e a tua vida. Amém, igreja? Aleluias. Peço que abrem em capítulo 8 de Lucas. Versículo 43. Nós vamos andar um pouco a Bíblia, mas peço que a gente faça essa leitura. Lucas capítulo 8, versículo 43. Que diz assim: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. No 43 diz: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Quando a pastora mandou a mensagem para mim, eu já comecei a entrar numa guerra aqui junto com meus botões sobre o que o Senhor queria que eu falasse para ser uma porta-voz, que é uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo muito gratificante. E eu até comentei com meu marido que eu comecei a folhear a Bíblia, e eu falei, Senhor, me dá uma direção sobre o que o Senhor quer falar na quarta-feira de Mulheres Restauradas. E eu comecei a ficar preocupada com muitas coisas. E antes de mais nada, o Senhor já começou a ministrar no meu coração. E Jesus falou assim, eu vim na simplicidade. Eu vim falando aos meus filhos por parábolas, para que eles entendessem cada palavra e mastigassem e praticassem o que eu quero ensinar. E eu comecei, antes de a gente entrar nessa mensagem que é conhecida, na qual acabamos de fazer a leitura, eu quero fazer uma introdução sobre duas passagens que o Senhor me levou quando eu estava meditando nessa palavra. E nós estamos, a igreja está sobre uma palavra liberada, sobre uma direção, que é o ano da colheita. E sobre essa palavra, colheita, nos traz muitas revelações. E eu falei assim, Senhor, ano da colheita. Nós acabamos de sair de 2023, que foi liberada uma palavra, qual era o ano da gratidão. E eu falei, Deus, quando a pastora liberou essa palavra, o meu coração se encheu de expectativas sobre essa palavra que tinha sido liberada o ano passado. E eu falei assim, meu Deus, eu já estou vendo tudo. Gratidão é porque vai acontecer um monte de bênção, e eu vou ser muito grata, e eu vou ver o meu marido na igreja,
e o Senhor tem uma palavra na qual eu vou estar gerando, o Senhor tem uma palavra na qual um monte de coisa, eu comecei a pensar sobre isso. Só que o ano não foi muito bem assim, até antes do término. Alguns sabem que eu fiquei grávida, perdi o bebê, e vocês vão entender por que eu estou comentando sobre isso. Sobre essa palavra de gratidão, eu falei: Deus, o meu marido ainda não veio para a tua casa. Muitas coisas ainda não aconteceram, mas eu estou no ano da gratidão. Só que o Senhor, quando Ele libera uma palavra para a tua vida, Ele tem uma direção e não deixa você desentendido. E o Senhor falou: filha, você vai entender com o decorrer desses 365 dias, de janeiro a dezembro, por que é um ano da gratidão e por que o próximo será o da colheita. E eu peguei e falei assim: meu Deus, antes de findar o ano aconteceu uma situação que depois o meu marido vai contar o testemunho. E hoje eu tendo essa oportunidade de ver o meu marido sentado naquela cadeira, eu falei: Senhor, agora eu estou entendendo por que é gratidão. Porque eu e você tem que agradecer para depois nós vivemos o que o Senhor tem para a nossa vida. Então, quando eu comecei a ser grata, mesmo pelas perdas, falei: Senhor, eu perdi, mas eu sou grata porque eu estou aqui. Senhor, aconteceu situações, mas eu sou grata. Eu passei por muitas situações dentro da minha casa, no meu casamento, por a gente estar, eu numa situação, servindo, e ele lá no mundo. Mas o Senhor falou assim: enquanto você busca, enquanto você ora, eu vou trazer ele. E hoje ele está aqui. E eu falei: Senhor, a gente às vezes não tem dimensão das pequenas coisas que o Senhor começa a fazer sobre a nossa vida. Porque eu conheço ele, vai fazer quase 17 anos. Quando a gente se conheceu, que eu tinha 17 anos. Desde então ele já estava afastado da presença de Deus. Então ver ele hoje aqui e ver ele ceiar no mês de novembro, de dezembro e este mês não tem preço. Então o Senhor já fala para mim e para você: comece agradecendo pelas pequenas coisas que eu já fiz sobre a tua vida. E eu falei assim: meu Deus, é muito profundo e forte. E eu falei assim: Senhor, eu agradeço. E o inimigo começou a lançar seta, porque é assim que ele faz sobre a nossa vida. E toda vez que nós estamos encerrando o ano, a gente começa a pensar não muito sobre o que aconteceu de gratidão. A gente começa a pensar sobre o que não aconteceu. Acabou o ano e eu não fiz isso, não consegui concluir isso, não comprei minha casa, não troquei de carro, não mudei de... É sempre assim, ou não é? A gente agradece, mas também vem as setas falando assim: olha o que não aconteceu. Só que o Senhor me trouxe sobre a vida do meu marido, ele está aqui hoje. E ele falou assim: antes de acabar o ano, o seu marido estava na minha casa, assim como eu te disse que ia fazer. Aí eu falei: meu Deus, eu agradeço muito por isso, porque o Senhor sempre fala na palavra que a obra começa dentro de casa. E ali, eu acabei o ano pela primeira vez, eu e ele de joelho, orando, os dois, no mesmo propósito. Aí o Senhor falou: agora eu vou te levar para um ano de colheita, porque passou o ano da gratidão, você soube agradecer, mesmo pelo que não aconteceu. Mas o Senhor fala para mim você ser grato pelo que já aconteceu. E eu falei assim: meu Deus, eu agradeço, Senhor, porque o inimigo pensou que eu ia entrar mais um ano questionando. Porque eu sou sincera, igreja, às vezes a gente fica questionando. Eu mesma ficava: meu Deus, mais um ano, eu já estou casada há tantos anos, e aconteceu isso, e na minha vida aquilo, e não aconteceu. E o Senhor, dessa vez foi diferente. Eu agradeci a Deus pelo que aconteceu. Porque até nos livramentos, até nas perdas, o Senhor tem um livramento para a nossa vida. E eu peguei e comecei a entender sobre esta palavra da colheita. E eu falei: Senhor, o Senhor começou a me levar sobre essa palavra colheita, sobre o ano da colheita. E o Senhor falou assim: filha, antes de mais nada, o que vale para você ter um novo ano ou entrar com uma nova vida neste ano? O que vale para mim e para você hoje, nesta quarta-feira, é estar no dia 10 de janeiro, no ano novo de 2024, ou com uma nova vida com Cristo para viver as coisas novas de 2024. E o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. Não é sobre ter um ano novo, é sobre entrar no ano com novas atitudes para ter uma nova vida com Deus. E eu comecei a falar: Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada. Porque independente do que não aconteceu, eu e meu marido agora estamos numa nova vida com o Senhor. E se agora eu e ele está remando no mesmo barco, tem colheita. Tem colheita. E o Senhor fala para mim e para você: talvez a sua família não está toda servindo ainda a Deus.
Talvez ainda você e eu não conquistamos ainda o que foi liberado sobre a nossa vida. Uma palavra, uma profecia, ou em uma expectativa que você criou, um sonho ou um projeto. Mas o Senhor fala, para colher tem que ter plantação. Quando essa palavra colheita, não tem como eu plantar sem colher. Qualquer horta que a gente for, se a gente vê um pé de alface, um pé de agrião, de qualquer coisa que seja, ali houve uma plantação para ter uma colheita. Então o Senhor fala, começa a mastigar cada palavra que eu libero do altar. É ano da colheita, então eu vou ter que plantar para colher. O Senhor sabe o que eu e você plantou no ano de 2023. E Ele também não é homem para que minta daquilo que Ele prometeu para cumprir sobre a minha e a tua vida. Só que Ele diz para mim e para você, como está a tua plantação esta noite? Como você tem plantado? E eu falei, Senhor, eu estou meditando na palavra, na qual uma mulher sofria há 12 anos de uma hemorragia. E o Senhor está me levando numa palavra sobre colheita, que é a palavra que está liberada para a igreja, para a nossa vida. E o Senhor me levava no capítulo, Lucas capítulo 8. E eu vou ler aqui para a igreja entender tudo que o Senhor falou comigo, e eu creio que o Senhor vai falar com vocês também. E aqui no capítulo 8, versículo 11, diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e não são as que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E as que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida e não amadurecem. Mas as que caírem em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra do Senhor, a retêm e dão fruto com perseverança. Fruto com perseverança. E eu falei, meu Deus, o Senhor começou a falar no meu coração. Muitas vezes a gente até ouve a palavra. A gente até vem para os cultos. Só que aqui, como o Senhor Jesus está explicando o poder de Jesus sobre a doença e a morte, aqui nessa parábola, no capítulo 8, ele começa a ensinar a parábola do semeador. Nós estamos no ano, sobre o ano da colheita, uma palavra profética liberada sobre a igreja. E muitos o Senhor tem para fazer, para eu e você estar colhendo esse ano de 2024. Mas o Senhor diz para mim e para você, palavra vocês estão tendo. O dono do milagre, que é Jesus, ele está pronto para fazer. Eu e você precisa preparar a plantação para colher. Ele não, ele já é preparado, ele já veio preparado, ele é a preparação, ele é o dono de tudo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com esta palavra, a parábola do semeador. E o Senhor começou a falar fortemente no meu coração para trazer para a igreja. Não tem como nós colhermos frutos bons sem ter uma boa plantação. E como está cada semente, porque toda plantação fala de semente. Eu e você vai começar aos poucos. E eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo, Senhor. E o que isso quer dizer com a mulher do fluxo de sangue que há 12 anos estava ali sofrendo de uma hemorragia? Porque aquela mulher sofria, ela estava separada. Porque ela só sangrava. E nós vamos entender lá na frente o porquê o Senhor colocou juntamente com essa palavra, a palavra do semeador. E eu falei assim, Senhor, eu entendi. O Senhor quer liberar para a igreja, não só um ano novo, mas uma nova vida com Cristo. Porque o Senhor pergunta para mim e para você, aonde estão suas expectativas este ano? Aonde estão as suas expectativas esse ano? É no ano de 2024? Porque o Senhor não precisa da virada do ano para fazer algo novo na nossa vida. Ele não precisa do dia 31 e ter fogos para falar, agora eu vou fazer. Se Ele é o dono do tempo, o tempo está no controle, o tempo está nas mãos dEle. Mas Ele quer que eu e você entenda que tudo que acontece sobre a nossa vida tem um propósito. Tudo que acontece sobre a nossa vida tem um propósito. E eu falei, Senhor, o que isso tem a ver com a questão da mulher?
Aquela mulher, a palavra diz sobre a leitura que a gente acabou de ler, que aquela mulher já tinha tentado de várias formas e gastado tudo o que tinha. E não teve jeito. E aí o Senhor perguntou para mim, o que você tem tentado e onde você tem depositado suas expectativas? Qual é a forma que eu e você recorre quando nós temos um problema? Qual é a forma que eu e você recorre quando Satanás vem com seta sobre a nossa mente, querendo que eu e você pare? Porque hoje você está aqui no culto, não apenas um culto. O Senhor fala que a palavra dele é a semente. Nós acabamos de fazer a leitura, na qual a parábola do semeador é aqueles que ouvem a palavra, mas quando passa por aquela porta, nós esquecemos o que ele falou. E o Senhor fala para mim e para você, a palavra não está faltando. Por que eu e você está se esquecendo do que ele fala? Porque não é somente ouvir, é ouvir e praticar. E eu falei, Senhor, confirma essa palavra. E ontem na live, a pastora começou a falar sobre uma situação lá do pai dela, da árvore de pitanga, acerola, que o pé de acerola estava dando problema, da raiz, não sei o que. Ela começou a explicar a situação. E eu falei assim, Senhor, obrigado porque o Senhor está confirmando a palavra. Porque o Senhor falou assim, antes de qualquer coisa, eu falo com os meus filhos, eu aviso eles. Eu dou estratégia, eu não deixo ninguém desenganado. Eu aviso como é o percurso que vocês têm que correr. E o Senhor fala, eu já deixei a minha palavra para que vocês não andem dispersos. E eu falei assim, Senhor, e o Senhor falou assim, vai lá, filha. Lucas capítulo 12, versículo 35. E eu fui em Lucas capítulo 12, versículo 35. Se vocês quiserem abrir, pode abrir, mas eu vou fazer a leitura, que diz assim. Lucas 12, 35. Eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. 12, 35, que diz assim. Prontidão para o serviço, o título diz, e o versículo diz. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes são os servos cujo Senhor o encontrar vigiando quando voltar. Amém? Eu comecei a meditar nessa palavra, e eu não posso deixar de ter essa direção que o Senhor me colocou para direcionar nessa palavra, para a gente voltar na leitura da palavra. E o Senhor começou a falar, prontidão para o serviço. Quando nós falamos a palavra candeia, eu fui procurar o significado dessa palavra candeia. E eu vi na internet que diz assim, a luz de Deus que brilha através de alguém que realmente teve experiências pessoal com Jesus Cristo. Candeia era uma lâmpada nos tempos antigos que Jesus usava. E ali eu falei assim, Senhor, essa palavra começou a arder fortemente, essa palavra candeia. E quando eu li esse significado de experiências pessoal com Jesus, o Senhor começou a falar no meu coração. Porque às vezes a gente ouve o testemunho da pastora Carla, que é muito forte. As palavras que é liberada daqui, mas o Senhor fala, eu quero te trazer para um particular comigo. E muitas vezes eu e você entra ano e sai ano e não vive porque a gente fica no particular das pessoas. A gente admira as pessoas, mas o Senhor fala, eu quero te usar também. Eu quero te curar também. Mas eu e você não dá lugar para o Senhor fazer na nossa vida. O Senhor fala, sai do raso e vem para o profundo. Porque é no profundo comigo que eu vou te mostrar o que eu quero fazer das grandezas que o Senhor tem para mim e a tua vida. Aleluia, Jesus. E eu falei assim, Senhor, nos ajuda para que a nossa candeia não esteja apagada. Para que nós venhamos entender que todo começo de ano nós temos muitas expectativas. É um novo ano, uma nova oportunidade, uma nova chance. É tudo novo. E o Senhor falava assim, nós criamos tantas coisas no nosso coração sobre um novo ano. E sobre tudo que Jesus liberou, a gente parece que esquece. É como Ele falou aqui e explicou para a gente. Às vezes a palavra vem, o vento leva. Às vezes então assim, Jesus ele sempre veio explicando. Quando eu comecei a ler esse capítulo de Lucas e fazer a leitura do capítulo 11, 12, tudo fala sobre Jesus. Sobre o que Jesus veio e ensinou os seus discípulos na terra. E onde Jesus passava, algo acontecia.
Onde Jesus passava, tinha cura. Onde Jesus passava, tinha libertação. E alguma coisa Jesus fazia. E ele falou assim, filha, o que está acontecendo? Será que eu não estou nos cultos? Eu estou. E por que será que muitas vezes vocês entram frustrados, terminando frustrado, e não acontece muitas vezes o particular com vocês? O Senhor está falando para mim e para você, não é de situações de testemunhos que a gente ouve, é de particular eu e você com Ele. Ele está falando de particularidade com Ele. Ele está falando do lado espiritual, eu e você ter com Ele. Porque é muito bom a gente caminhar em rebanho. É muito bom a gente ter sempre um ombro amigo, ter pastores que oram pela gente, isso a gente tem aqui. Mas o Senhor fala assim, eu quero que a igreja, no particular, tenha um particular comigo. Nós temos aqui pessoas capacitadas para junto a gente fazer a obra, estremecer o inferno lá fora. Mas Ele fala assim, eu conto com você. Eu posso contar com você? Ele pergunta para mim e para você. Você está disposto e disponível para me servir verdadeiramente? E eu falei, meu Deus, é muito profundo isso. E no versículo 47, que eu até grifei, porque é a parte que o Senhor falou, você vai liberar essa palavra para a igreja? No 47, Jesus continuando, esse capítulo da prontidão para o serviço, ele diz assim, aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E aqui o Senhor fala no rasgado para mim e para você. Sobre chamado. Sobre chamado. Porque muitas vezes eu falei assim, Senhor, aquele servo não conhecia a tua palavra. E ele vai receber menos açoite daquele que conhecia. Aí ele falou, isso mesmo, filha. Porque você e eu não somos inocentes. Nós estamos na casa de Deus recebendo um alimento. É como eu e você comesse uma feijoada e não se enchesse. O que está acontecendo? O Senhor fala para mim e para você, se você está sendo alimentado da palavra, por que continua saindo vazio? Se você e eu está sendo cheio pela presença de Deus, por que a gente ainda fica colocando um monte de seta na mente, duvidando daquilo que o Senhor já liberou sobre a minha e a tua vida? E o Senhor fala, para viver grandes guerras, para ter vitórias em grandes guerras, terão grandes batalhas. E talvez o Senhor falou assim, eu não sei para quem o Senhor, porque o Senhor falou comigo também nessa palavra. O Senhor falou, meus filhos às vezes se perguntam, Senhor, olha o que eu perdi em 2023. Eu jamais imaginava que eu ia entrar o ano perdendo isso. E o Senhor fala, mas é necessária essa perda. Porque eu te chamei com um propósito de um grande chamado. E o Senhor falava assim, a quem muito for dado, também será exigido. E aí ele diz assim, não estamos liberados numa palavra de colheita, então se prepara. Porque se você quer colher, você tem que plantar muito, para ter uma boa colheita. Então você tem que estar preparado, porque se você está cobrando, você será exigido, eu e você. Existe uma exigência do céu para mim e para a tua vida. Mas o Senhor fala, eu também tenho recompensa para aqueles que permanecer fiel na minha palavra. O Senhor fala, não desanime, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, o alvo continua sendo eu. O alvo não é o ano novo, o alvo não é a sua situação, o alvo não é o que você tem na conta, o alvo não é o que te perdeu, o que te tiraram, o que você não tem mais do seu lado. O alvo é que Ele ainda está com você. E o Senhor começou a falar fortemente no meu coração. Porque muitas vezes a gente almeja por um chamado, almeja por um cargo, mas a gente não tem dimensão daquilo que a gente está pedindo. Porque quando a gente fala assim, Senhor, eu quero, Ele fala, você está preparado? Ou você aceita a preparação? Porque às vezes a gente fala que tá, mas a gente não aceita quando Deus começa a trabalhar. A gente desiste no meio do caminho. É como a parábola do semeador que Ele explicou aqui pra gente. A gente até ouve o que Ele falou. A gente até recebe a palavra da profecia. Aí quando Ele começa a trabalhar, você fala, não vou querer. Pastor, isso não é pra mim. Ah, não, mas é muito difícil. Ah, eu vou desanimar, não vou mais pro culto. Ah, eu vou desistir. Só que o Senhor fala, eu ainda continuo sendo o dono do tempo. E o dono de todas as coisas. E ali, descendo um pouco mais, para não tomar tempo, o Senhor falou, agora vai no versículo 54. E o título diz, os sinais dos tempos. E Jesus, continuando a ensinar, que Jesus quer ensinar para mim e para você essa noite. Ele fala, às vezes você cria expectativa em muitas palavras, numa pregação, e o Senhor fala assim, eu vim
na humildade, falando por parábolas para ensinar. O professor não vai vir, ele já veio. O mapa do tesouro não vai ter, já tem, é a palavra. Ele diz para mim e para você, você está procurando como resolver, mas a solução está aqui, ó. A solução para mim e a tua vida é Jesus. E quando nós convidamos Ele para qualquer área da nossa vida, Ele nos conduz a chegar onde Ele determinou. Porque não é sobre eu e você, é sobre Ele. E muitas vezes eu lutei contra o meu chamado, contra a minha oportunidade. E quando eu entendi que não era sobre mim, sobre Ele, não era sobre eu estar preparado, é sobre eu estar disponível para Ele me preparar. Porque a palavra do Senhor diz, eu não escolho os capacitados, mas eu capacito os meus escolhidos. E o Senhor falava fortemente ontem na minha casa. Filha, sabe por que muitos ainda não tomaram posse daquilo que eu liberei? Porque estão procurando capacitação na terra. Estão procurando capacitação nos homens. Estão procurando se espelhar nas pessoas. Só que quem disse como seria era eu. A palavra foi liberada por mim. A determinação vem de você. E eu vou fazer. Tem coisa que Jesus fala assim, não aconteceu porque você não esteve disponível para mim. Eu estou pronto para fazer. Ele falou assim, filha, eu não vou me preparar, eu já estou preparado. E vocês estejam preparados para a minha volta. E eu falei assim, meu Deus, é muito forte. E ele dizia, Jesus dizia à multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo vocês dizem, vai chover. E assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como vocês não sabem interpretar o tempo presente? E eu falei, meu Deus, estou entendendo. O Senhor falou, lê de novo. Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, vocês logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. E ali nos chama de hipócritas. Que essa palavra foi para aquele dia e para hoje também, para a nossa vida. E ele diz assim, vocês não sabem interpretar o aspecto da terra e do céu? Como vocês não sabem interpretar o tempo presente? E o Senhor falou para mim algo sobre essa palavra. Hoje eu estava lá na loja, no serviço, e meditando na palavra. E começou a escurecer tudo, até minha vista embaçou, assim, porque a luz da loja não é muito boa. Aí eu falei, meu Deus, não estou nem enxergando direito. Aí eu falei, vai chover. Sério? Aí eu falei, vai chover. Aí o Senhor atentamente me levou nesse versículo 54. E ele falou assim, você olha para o céu e fala, vai chover. Amanhã a gente vai acordar, você vai estar ali e fala, nossa, hoje vai se fazer calor. E o Senhor fala, por que às vezes eu falo tanto com você e você não põe em prática o que eu falo? Se eu já falei. Às vezes a gente está buscando uma direção sobre ele falar, mas ele disse, eu já falei. E por várias vezes aqui na palavra, Pedro, os discípulos questionam, mas Senhor, por que o Senhor te diz por parábolas? Senhor, por que o Senhor fica dizendo? Aí ele fala o que para a gente? Porque imagine só se Jesus fosse mastigar tudinho, nós não entender nada. Que a gente já não entende, ou finge que não entende, às vezes, quando ele fala. Porque às vezes a gente é meio retardado, né? Às vezes. Eu, pelo menos, às vezes, falo, Jesus, me perdoa. O Senhor acabou de falar e eu estou sendo incrédula na minha fé. E o Senhor fala. Agora a gente viu que começou a escurecer e choveu. E aí ele fala assim, por que você está duvidando que eu já estou voltando? Se os sinais já estão aí. E sobre a tua vida eu liberei uma promessa. O Senhor fala para cada um que está aqui. Sobre a tua vida eu liberei uma promessa. E sobre essa promessa eu não deixei de trabalhar. Porque para toda colheita existe uma plantação. E para toda plantação, para ter uma colheita, existe um tempo. Para cada semente que é plantada numa horta, cada uma tem seu tempo certo de colher. E o Senhor começou a falar para mim, os sinais estão aí. Eu já disse para vocês, o que vocês têm que fazer. É um novo ano, mas a palavra é a mesma, marchem. Continue, não desista. Não espere a expectativa de um ano diferente, se a minha tua atitude for a mesma. Ele falou para mim, não adianta você querer mudança na sua vida se você continuar com a mesma estratégia, a mesma oração, a mesma busca e quer ver diferente. O Senhor nos chama para profundidade nesta quarta-feira de Mulheres Restauradas. Ele fala assim, não tem como você só pedir e não tem como você receber uma palavra de colheita se você não estiver plantando dia a dia para você ter essa colheita. Nesse ano que é bissexto, que no caso a gente ganhou ainda um dia, uma oportunidade a mais.
Porque enquanto ainda não acabou o tempo, o ano, enquanto ele não voltou, eu e você tem oportunidade de mudar a nossa vida. E ele já está com a porta aberta e a chave na mão para virar a minha tua vitória. Só depende de mim e de você, ele disse, para mim e para você. E eu falei assim, meu Deus, quando eu estava meditando nesse capítulo, sobre ele ter falado para a multidão que ele já estava ali mostrando os sinais. Ele falou, eu já estou mostrando para vocês. Vocês sabem quando vai chover, sabem quando vai esfriar, mas ainda tem dúvida do que estou fazendo na vida de vocês? Porque quando nós temos um amigo fiel que é Jesus, ele fala conosco. E se ele fala, é a mesma coisa que eu falar alguma coisa com a pastora, ela me falar e eu não escutar como se fosse uma surda. Mas eu não sou surda. E por que eu não estou colocando em prática aquilo que eu escutei? E o Senhor começou a falar de muitas deficiências espirituais que o inimigo está lançando na minha e na tua vida. Sobretudo, muitas enfermidades e não carnes. Porque a enfermidade carnal vem e realmente nos abate e tira a gente do foco. Mas é muito mais profundo o que ele está querendo dizer para mim e você essa noite. É coisa espiritual. Porque não tem como a gente vencer guerras terrenas lutando com as nossas mãos. E ele fala para mim e para você, as guerras espirituais eu e você vai vencer lutando espiritualmente. Não é com a minha boca, não é com a minha mão, não é com o teu braço, é com o nosso joelho. É em base de oração e posicionamento. E eu comecei a meditar nessas passagens. E a Roberta até mandou um vídeo no grupo. E ali fala... Aquele vídeo começou a falar muito ao meu coração. E depois eu voltei para o meu caderno aqui, que eu tinha feito as anotações. Eu até falei para meu marido, eu tô tipo a pastora Carla. Eu fiz um monte de anotação, anotava no papel, eu virava. Aí eu falei, Jesus, eu não sou pregadora, como é que eu vou fazer para começar e terminar, ter um fim? Eu falei, Jesus, me ajuda. Porque aí eu falei, Jesus, como é que é isso, né? Porque é muito difícil estar aqui. Só que o Senhor falou assim, não esqueça que não é sobre você, é sobre mim. A palavra não é sua, é minha. Então é Ele que faz. E eu peguei e comecei a meditar nessa palavra, Lucas capítulo 6. E o Senhor falou, vai lá em Lucas capítulo 6, versículo 43, que diz assim, eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. A árvore e o seu fruto, que diz assim, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Amém? Talvez o seu coração nessa noite esteja muito magoado por alguma situação que aconteceu hoje, ou decepcionado com alguém, ou frustrado com alguma coisa. E o Senhor falava sobre essa passagem, porque essa direção que eu estou fazendo a leitura, foi o Senhor que foi me direcionando para mim e para a tua vida essa noite. Porque nós estamos num ano de colheita, e Ele tem uma palavra liberada sobre a nossa vida, para a gente colher aquilo que Ele tem para a nossa vida. Só que o Senhor falou, de uma árvore boa não se vai ter frutos ruins. E de uma árvore ruim não vai ter fruto bom. E eu e você somos as árvores do Senhor aqui na terra. E o Senhor fala, onde eu e você está aprofundando as nossas raízes? Aonde eu e você tem enraizado os nossos pensamentos? Porque nós não estamos falando sobre uma guerra que ainda não veio para o Brasil, que está tendo nos outros países. Nós estamos falando das guerras internas. Aqui Ele está dizendo para mim e para você sobre as nossas guerras internas, que nos impede de criar raízes onde o Senhor quer fazer nós frutificar. E o Senhor fala aqui, ao nosso coração essa noite, eu quero dar bons frutos. Eu quero que você seja verdadeiros frutos sobre essa terra. Mas o que está acontecendo com essa geração que somos eu e você, que se nós somos uns frutos, se nós somos uma árvore boa, por que muitas vezes a gente dá fruto ruim? Se a palavra do Senhor diz que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Que tipo de água e de fonte nós temos sido nessa terra? E o Senhor começou a falar no meu coração essa palavra. E eu falei, Senhor, a tua palavra é que cura, liberta e transforma. E quando eu comecei a ler esses versículos, e o Senhor trazendo de fruto, e eu falei, Senhor,
aquela mulher, quando o Senhor estava ali, ela tinha um fluxo de sangue, uma doença há 12 anos. E o Senhor já me respondeu: o tempo não me limita a minha cura. O tempo não limita o que eu quero curar. O tempo de Deus não limita a liberação da cura espiritual que Ele tem para mim e para você. Talvez você entrou falando assim: essa parte da minha vida eu já isolei porque eu vou morrer assim. Se eu falar ainda não, ainda tem vida, porque eu sou a cura. E eu falei: Jesus, sobre todas essas passagens de colheita que o Senhor liberou, sobre tudo que o Senhor falou, aquela mulher, ela tocou na orla de Jesus. E quando ela foi tocar, tinha uma multidão para chegar até Jesus. E antes de ela chegar a Jesus, a palavra do Senhor diz que ela já tinha tentado de tudo, inclusive financeiramente. E hoje nós vivemos num mundo na qual quem tem mais, pode mais. Entre aspas isso. Se você tem um bom salário, você vai ter um bom recurso, você vai ser bem atendido, vai estar atendendo lá no hospital do Silvio Santos, sei lá como é que é o nome que ele passa. O outro vai estar atendendo nos hospitais lá, que o povo da TV passa, como é que chama mesmo? É esse nome aí. E então, aí o que o Senhor está querendo dizer? O seu médico não precisa de hospital, não precisa de recurso e muito menos de autorização para fazer. Porque talvez você pode estar entrando por uma porta de hospital muito chique, mas até o médico tem que ter autorização para te operar, mas Jesus não. Ele fala: eu não preciso de autorização para liberar a cura. Quando aquela mulher entendeu que o recurso que ela queria com as suas próprias mãos não ia liberar a cura, mas aonde ela tocaria, que era nas vestes de Jesus, e quando ela rompeu a multidão, ela foi curada. E Jesus começou a me falar: filha, não é sobre você ter recursos. Não é sobre você ter recursos. É a forma que você está recorrendo a esse problema. Ela já tinha tentado de tudo. Ela já tinha recorrido de todas as formas. Mas ela rompeu uma multidão. E o Senhor fala: sabe qual é a questão? Que eu estou aqui, mas você não está rompendo para chegar até a mim. Nós queremos tudo de fácil acesso, de bandeja, mastigado, engolido, batido no liquidificador. E ele falou assim: às vezes eu quero que você rompa essa multidão. Que é a multidão? Os medos, as aflições, a tua mente, aquilo que te impede de vir no culto e glorificar, exaltar e tomar posse da tua vitória. Porque neste momento tem anjos ao redor da igreja para liberar a nossa bênção. Mas Satanás está tentando roubar da tua mente a palavra que está sendo liberada do altar. Então ele fala para mim, para você: toque em mim. Olha para mim que eu quero fazer e curar sobre a tua vida. E eu falei: Jesus, eu comecei a ler várias vezes a passagem da mulher do fluxo de sangue. E o Senhor começou a liberar umas palavras. Porque Ele falou assim: filha, antes do dom tem que ter intimidade. Antes do dom tem que ter intimidade na obediência. Tem esse detalhe. Antes do dom, antes da liberação, antes da colheita, tem que ter a plantação. E antes da liberação que Ele tem que ter intimidade. E quando o Senhor fala de intimidade, quer nos trazer para uma intimidade com Ele, eu e você tem que estar pronto. Para chorar também. Pronto para chorar, porque não é sobre o que eu e você quer. É sobre o que Ele quer fazer em mim e em você. E eu falei assim: Senhor, o que tem a ver essa questão da colheita com essa palavra da mulher do fluxo de sangue? E o Senhor falou assim: a colheita precisa de um tempo. Você tem que plantar para colher. E essa mulher tinha um tempo que ela estava sofrendo por essa enfermidade. Era 12 anos. E o Senhor falava assim: talvez você esteja esperando 2025 para colher tal coisa que você está plantando ou almejando. Ou talvez você já tentou todas as formas e recursos para alcançar o que o Senhor já liberou. E o Senhor falava assim para mim: enquanto você estiver preso no tempo, você não vai viver o que eu tenho para a tua vida. Enquanto você se prender no tempo e nas circunstâncias,
você não vai viver o tempo que eu tenho na sua vida. Porque você tem liberado sobre a minha tua vida uma palavra de colheita. Mas não tem como colher sem plantar. E a plantação, eu não vou entrar nessa parte, mas é uma plantação, você tem que regar, você tem que adubar, você tem que fazer todas essas coisas todas nas plantas lá para ela crescer e dar fruto. E o Senhor fala assim, eu quero fazer isso com vocês, mas eu e você está no Salmo 70, apressa-te, Senhor. E ele fala, filha, tem um tempo determinado para todas as coisas. E quando o Senhor fala, fica no 40, para ficar no Salmo 40. Quando ele fala, vai para o Salmo 70, você vai para o Salmo 70. Mas ele fala, fica sobre a minha palavra e a minha obediência. É um ano novo, sobre coisas novas. Mas nós só vamos tomar posse, nós romper aquilo que impede da gente colher o que o Senhor liberou para a nossa vida. E o Senhor começou a falar fortemente. Eu já me perdi tudo aqui do que eu anotei aqui, porque a gente anota, mas o Senhor que vai direcionando. Mas eu falei assim, Senhor, o Senhor está me dando várias direções. E o Senhor falava, vai em Lucas 8, vai para Mateus, vai para isso. O Senhor falando e eu folheando a Bíblia. E ele falou assim, vai lá em Mateus 13, 11. E eu falei, Jesus, Mateus 13, 11. E Mateus 13, 11 diz assim, Jesus falando, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhes tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vocês vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que vocês estejam ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam com seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curava. Aí eu falei, meu Deus, que chinelada. Jesus, é essa palavra que é para voltar para vir? Ele falou, é essa palavra. Porque o Senhor fala assim, eu lhe dei poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes. Eu lhe dei poder e autoridade para que em meu nome, vocês expulsem demônios. Em meu nome, cure. E o Senhor liberou essa palavra. E aqui ele adverte aquele povo. E é Jesus falando. E muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente só quer ouvir palavra de bênção e de bênção. E amém. O Senhor tem bênção nessa noite para a gente. Porque ele liberou uma palavra de cura para mim e para você. E cura em todas as áreas. E ele tem um ano de colheita para mim e para você. Você não está aqui num dia 10 de janeiro à toa neste culto. Essa palavra não está sendo falada à toa no teu coração. Porque ele sabe como você entrou e ele também sabe como você vai sair. Só que ele fala, guarda a minha palavra. E aqui ele diz o quê? Advertindo aquele povo. Ele fala o quê? Se vocês se converterem de verdade, e se vocês ouvirem, eu os curava. Ele quer dizer o quê? Eu sou a cura. Eu já estou aqui. Jesus estava com eles e falou assim, eu estou na sua frente. É como se ele falasse assim, filho, eu estou aqui participando desse culto. Os meus anjos estão ao teu redor te guardando. E por que você não toma posse da palavra que está sendo liberada para viver o ano da colheita sobre a tua vida? O Senhor fala sobre a tua palavra, sobre a tua cabeça existe uma palavra. E a semente maior da nossa plantação vem lá de cima. Ele fala para mim na tua vida, eu já liberei uma semente no teu coração. Frutifica ela aí dentro. Porque começa de dentro. Ele fala para mim, para você, começa frutificando de dentro. Não tem como trazer para o plano visível aquilo que não foi gerado no espiritual. Porque o mundo espiritual é mais real que o terreno. E quando eu e você entender isso, começa a viver as coisas terrenas sobre aquilo que ele liberou. E o Senhor fala para mim e para você, vem para o espiritual, gera no mundo espiritual. Planta no mundo espiritual, porque no terreno eu sou fiel para fazer. Porque ele liberou uma palavra, buscai primeiro o reino dos céus, para que as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele diz para mim e para você, eu sei que você precisa se vestir. Eu não lembro aonde agora,
Mas a palavra do Senhor diz, não estejais ansiosos e preocupados com o dia de amanhã. Não estejais preocupados com o que vai vestir, com o que vai beber, com o que vai comer. Por quê? Ele termina falando, porque eu sei que vocês necessitam disso. Mas não fique preocupado com a colheita que você vai ter na terra. Ele traz eu e você para o espiritual. E o Senhor me colocava, a pastora Carla, várias vezes liberando no mundo espiritual. Só que aí embaixo, às vezes, está desconectado. Nós estamos presentes e desconectados no mundo espiritual. Estamos conectados na terra. Quando liberado uma palavra da terra. Mas quando libera espiritual, a gente desliga. E o Senhor falou para mim e para você, liga o botão espiritual essa noite. E o que o Senhor quer fazer é milagres extraordinários. E milagres extraordinários com coisa extraordinária não toma posse vivendo no terreno. E por isso que Jesus falou dessa forma com o povo e fala para mim e para você. Porque quando Jesus adverte é porque Ele quer chamar nossa atenção para um algo maior. Porque a palavra do Senhor diz que Ele só corrige aquele que Ele ama. Então Ele fala para mim e para você, eu te amo. E quando esse amor está sendo liberado, não é só para o bispo, para a pastora Carla, para o meu marido, não, é para todos. Ele fala, eu tenho um amor suficiente para todos. Mas não se sinta, não desmerecer, como é que é a palavra? Fugiu a palavra. É como se a gente não aceitasse, é como se a gente rompesse aquilo que o Senhor está nos entregando. Ele fala para mim e para você, recebe a cura, recebe o milagre, recebe a autoridade, recebe, porque quem está liberando é Jesus. Quando aquela mulher entendeu que não era da forma dela, e sim rompendo a multidão, e a multidão talvez não seja pessoas que estão impedindo eu e você de passar nesse corredor, mas o Senhor fala, a multidão é os teus pensamentos. A multidão é aquilo que te impede de verdadeiramente dobrar o seu joelho e falar comigo. Porque às vezes a gente até dobra, mas a gente não se conecta com Ele. E aí por isso que Ele diz, como que você e eu tá plantando se uma árvore boa vai dar fruto ruim? Não tem como. Se a árvore é boa, vai dar fruto bom. Então se a semente está sendo lançada em boa terra, vai ter bons frutos. Porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. E o Senhor fala, esta noite, existe uma atmosfera de doenças espirituais que está lançada na igreja. E como ser curado? E Ele falou assim, filha, não é através de uma receita prescrita de um médico na terra. O Senhor falou assim, a minha receita que eu tenho para a igreja é a minha palavra. Ele fala para mim e para você, a intimidade comigo é a intimidade, não a obediência. Ele quer trazer você num cenário de intimidade. E como que você chega nesse cenário de intimidade? Reconhecendo que somos pecadores. Renunciando todos os dias os nossos erros e as nossas incapacidades de fazer algo bom. Porque nunca vai ser sobre nós. E sempre sobre Ele. E o Senhor falou assim, filha, não é sobre ter alguma coisa para acontecer. E sim, saber usar o que você já tem. Porque Ele já te entregou um algo. E às vezes a gente quer o cajado da pastora. Mas Ele falou, primeiro eu vou te dar a vassoura, filha. Depois tu vai pegar o cajado. Não queira pegar o cajado antes de saber varrer com a vassoura. E é isso que acontece na minha e na tua vida. Às vezes a gente não chega onde a gente quer chegar. Não porque Ele fala que a gente não merece. Pela graça, claro, porque a gente não merece. É porque a gente quer pular etapas. E Ele fala, não é pulando etapas que você vai chegar onde eu quero que você chegue. É construindo tijolo por tijolo. E isso leva tempo. Para ter uma colheita. E aquela mulher entendeu. E quando ela não tinha mais recursos, ela recorreu a Jesus. E ela teve que romper uma multidão. Ela teve que tocar, nem que fosse na orla. E quando ela tocou, o Senhor falou, de mim saiu virtude. Aí eu falei, meu Deus. Mas era uma mulher que não via, não pensava na primeira coisa em ir até o Senhor. Primeiro ela recorreu à medicina, a métodos. Ela deve ter recorrido tudo que ela imaginava. Só que Jesus falou, mas quando ela resolveu romper, dela saiu virtude. E o Senhor falou para mim e para você, quando você decidir se posicionar, eu vou te usar. Quando você decidir se posicionar, vai ter boa colheita. Quando você se decidir posicionar,
você verá com os olhos carnais, não, com os olhos espirituais, o que eu tenho para esse ano de 2024 na tua vida. Porque o Senhor já liberou uma palavra para mim e a tua vida. E eu falei, Senhor, eu nunca entrei com tanta expectativa de um ano, desse ano como é um ano. Antes da pastora liberar, o Senhor me recordou de algo. Eu estava falando com a moça que faz minha unha, e ela não tinha mais horário, eu falei, amém e tal. Aí eu falei assim, sem saber da palavra que a pastora ia liberar, eu tenho esse áudio gravado. E eu falei assim, Vera, então tá bom, feliz ano novo, e que 2024 venha ser um ano de colheita. E o Senhor me trouxe a lembrança, essa palavra que eu liberei sobre a vida dela. E desde então eu comecei a mastigar sobre essa palavra, até hoje. E o Senhor falou assim, não esquece que para colher tem que plantar. Não é parado nesse lugar que você está, de pensamentos negativos, de inseguranças e incertezas, que você vai ter a colheita que eu quero para a tua vida. E o Senhor fala para mim, para você, assim como é aquela mulher, rompeu uma multidão, rompa essa multidão que te segue essa noite. Porque a multidão que persegue eu e você é a nossa mente. A multidão, às vezes, é um problema que a gente tem dentro de casa. A multidão, às vezes, é a oração que a gente não consegue fazer. É o jejum que a gente não consegue fazer. É o propósito que a gente não consegue entregar. É a palavra que a gente não consegue tomar posse. Porque, às vezes, o Senhor quer trabalhar em detalhes pequenos. E a gente quer abraçar o grande sem passar pelo moinho de Jeová. Então, Ele fala, para mim e para você, eu tenho grandes coisas para liberar sobre a tua vida. E eu quero curar essa noite. Porque Jesus, onde Ele passava, Ele era a cura. E eu quero louvar um louvor que o Senhor começou a falar fortemente no meu coração quando eu estava lendo essa palavra. E Jeová Rafá está na casa. E Ele falou assim, eu sou a cura que você precisa. Mas Elaine, para que a cura? Em todas as áreas. Porque Jesus não quer fazer nada pela metade. Por que a gente às vezes recebe por porções? Porque é assim que tem que ser. E não questione a vontade de Deus. Mas o Senhor não faz porque, filha, eu quero deixar vocês sentados esperando. Não, é porque Ele sabe que tem que ser por parábolas. Ele sabe que tem que ser semeando de semente em semente para ter a colheita sobre a nossa vida. Então Ele fala, não comece esse ano abraçando o mundo com as mãos. Comece reconhecendo que eu e vocês somos falhos e pecadores. E que Ele está disposto e disponível para fazer a cura sobre a minha e a tua vida. E assim como aquela mulher rompeu a multidão e ela foi liberta de um tempo de escravidão, de um tempo na qual ela tinha um sofrimento terrível. O Senhor fala assim, talvez você está há anos sofrendo por esse problema, mas Ele fala, não preciso passar mais 12 anos ou um ano, ou passar 2024 para eu fazer. Eu faço hoje, se você quiser. E o Senhor começou a liberar essa palavra no meu coração. É hoje que eu tenho para entregar, mas você está disposto a receber? Não, levanta a sua mão e fala para Ele, Senhor, eu quero receber todas as bênçãos que o Senhor tem preparada para a minha vida. E eu serei uma semente frutífera sobre essa terra, neste ano de 2024. Porque essa palavra colheita, eu e você colheremos bons frutos. E todo mundo verá que o Senhor se manifestou sobre a tua vida. Que a glória de Deus está aí. Então Ele se coloque de pé. Se coloque de pé. Ele diz para mim e para você, não olhe para a situação. Muda hoje o cenário. Muda o cenário através da tua oração e teu posicionamento. Não espera o tempo. A pastora começou a falar de estações aqui. Quando eu cheguei ela estava falando. E o Senhor já começou a falar no meu coração. Existem as estações. Verão, outono, inverno, primavera. E para cada estação você tem uma colheita. E qual a estação que você está hoje? Porque Ele diz assim, a estação não limita o meu agir, mas a tua oração limita o agir de Deus na tua vida. Sobre aquilo, não do poder dEle. Entenda o que eu vou falar, vou até corrigir essa palavra. Limita aquilo que Ele quer fazer com você. Porque o Senhor não é limitado, mas às vezes nós mesmos que não deixamos Ele ser Deus na nossa vida. Então Ele fala para mim e para você, deixa eu começar o ano diferente com você. Toca em mim de uma forma diferente. Porque independente dos recursos e métodos que você usou, hoje Ele quer sentir virtude de mim, de você. Hoje Ele quer receber uma adoração diferente de mim, de você. Hoje Ele quer que eu e você passe por aquela porta num culto restaurado. Existe uma palavra liberada sobre este culto que é restauração. E o Senhor quer restaurar o meu íntimo e o teu íntimo de dentro para fora. De dentro para fora, para Ele fazer o sobrenatural. Amém?
Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Em nome de Jesus, que você fique com essa palavra no teu coração. Que você venha entender que para toda colheita tem que ter uma plantação. E para toda plantação existe um tempo. E para esse tempo existe um propósito. Nas coisas que o Senhor quer liberar sobre a nossa vida. Amém? Aleluia, Jesus. Cura mesmo essa noite, Pai. Glória a Deus. A situação parece não ter jeito. Teu coração talvez não vai aguentar. Mas Deus está dizendo: estou por perto. E essa luta logo vai passar. Eu nunca te deixei aí sozinho, abandonado neste teu caminho. Eu sempre enviei socorro certo, e no meio do teu deserto fiz nascer um manancial. Porque eu sou Jeová, o Deus que cura as feridas. E hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor. E no meio da dor você vai louvar, um novo hino você vai cantar. Porque estou contigo, eu sou teu Deus. Porque eu sou Jeová, o Deus que cura as feridas. E hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor. E no meio da dor você vai louvar, um novo hino você vai cantar. Porque estou contigo, eu sou seu Deus, Jeová. Ah, Espírito Santo, eu creio que o Senhor está aqui, Pai. O Deus que cura está na casa. Eu sei que hoje você está na prova, Ele sabe. Eu também sei que vou te dar vitória. As lágrimas que descem em teu rosto, trazendo sofrimento e muita dor. Mas Ele te diz assim: eu sou Deus que enxuga esse pranto. Levanto o teu rosto do abismo. Inclino eu agora os meus ouvidos para ouvir os teus pedidos e a tua dor curar. Porque eu sou Jeová, o Deus que cura. O Deus que cura está aqui essa noite. Ele te chama para o particular, para ter uma libertação. E no meio da dor você vai louvar, um novo hino você vai cantar. Porque sou contigo, eu sou teu Deus, Jeová, Jeová, Shalom, Jeová, Shaddai, Jeová, El Elyon, Jeová, El Shaddai, Ele está aqui, Jeová, Sabaoth,
o Deus que está contigo, o Deus que é o seu Senhor, o Deus presente em todos os momentos, grandes coisas Ele faz. O Deus poderoso é um Deus de aliança, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que chega na hora certa, é um Deus que consola, é um Deus que cura, é um Deus que te trouxe hoje nesta quarta-feira para dizer: eu sou Jeová Rafa sobre a tua vida, e as tuas feridas Ele vai curar. Jeová Rafa. Não temas, não temas, Ele diz pra mim e pra você. Jeová Rafa, Ele, o Deus que cura as feridas, e hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor, e no meio da dor você vai louvar, um novo hino você vai cantar, porque estou contigo. Ele é o seu Deus essa noite. Jeová, Jeová, Shalom, o Deus que cura as feridas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e que o Senhor venha permanecer conosco e que nós venhamos estar firmados na rocha e da forma que Ele nos direciona para que a gente venha ter um ano de uma boa colheita. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor.